Meu nome é Beatriz Romão, eu estou aqui para apresentar o trabalho da Feira Científica, que é sobre Leonardo da Vinci, e meu grupo escolheu algumas curiosidades. Vou começar pela minha parte, que eu separei 8 curiosidades sobre ele, tanto sobre a vida pessoal quanto os projetos. Vamos começar pela primeira. Da Vinci foi a primeira pessoa a explicar por que o céu é azul. Segundo ele, ocorre um fenômeno físico, um cruzamento entre a luz e as partículas de ar, que apresentam um reflexo reluzente. A cor azul possui um menor comprimento. Assim, as partículas de ar encontram um tipo de compatibilidade e absorvem o azul. Assim, essas partículas liberam essa coloração, dando a impressão que o céu é azul. A segunda curiosidade é que entre seus projetos estão um carro blindado, uma carruagem esmerilda e um navio voador. Vou falar sobre um desses projetos em específico, que é o carro blindado. Leonardo da Vinci, por volta de 1478, criou um projeto de um carro autopropelido, baseado na ideia de um veículo de madeira que se movia pela interação de molas com rodas engrenadas. Em 2004, alguns cientistas, podemos assim dizer, em Florença, tentaram montar esse projeto ao pé da letra. Houveram alguns erros no começo, mas eles conseguiram fazer uma réplica e foi comprovado que esse veículo poderia mesmo funcionar. A terceira curiosidade é que Leonardo da Vinci era tão genial que conseguia escrever com uma mão enquanto desenhava com a outra. Um grupo de pesquisadores em Florença, na Itália, anunciaram que descobriram que Leonardo da Vinci era ambidestro, podendo assim desenhar, escrever e pintar com ambas as mãos. A quarta curiosidade é que em 1508 ele foi a primeira pessoa a ter ideia do que hoje conhecemos como lente de contato. Por volta de 1508, como citado, ele imaginou que a construção de uma lente que posta na superfície do globo ocular poderia corrigir os problemas de visão. A quinta curiosidade é que Leonardo da Vinci estudava bastante sobre a erosão fluvial, e esses estudos convenceram que a Terra era mais antiga do que a Bíblia dizia ser. A sexta curiosidade é que Da Vinci costumava comprar animais enjaulados apenas para libertá-los. Ele tinha um amor imenso por animais e com isso supostamente se tornou vegetariano. Então todos os animais que ele comprava enjaulados, ele apenas libertava. Sétima curiosidade é que em 2003 as máquinas desenhadas por Da Vinci foram produzidas de verdade para um documentário. Algumas delas se provaram totalmente incoerentes. Como eu havia dito em outra curiosidade, o carro autopropelido ele deu certo, é um projeto que funcionaria sim, se tivesse algumas manutenções, né, para os tempos atuais, mas ele funcionaria. Já uma dos projetos dele, que no caso vou citar a roupa de mergulho, é incoerente pelo fato da pressão da água ser totalmente diferente da pressão quando estamos fora. Então, os tubos de oxigênio rapidamente seriam rompidos caso essa roupa fosse usada. A oitava curiosidade é que o artista costumava colocar asas e chifres em lagartos para assustar as pessoas do Vaticano. Era só um modo de diversão mesmo, não tem um motivo específico pela qual ele fazia isso. Mas ele gostava muito de fazer isso só para se divertir como uma brincadeira mesmo. Leonardo da Vinci era homossexual? Bom, não tem nenhum fato concreto na história que a gente possa usar para afirmar isso, mas muitos autores das bibliografias do Leonardo da Vinci afirmam ou falam que tem muita chance sim dele ter sido homossexual. Ele era um homem bem bonito para sua época, ele se cuidava bastante e tinha um jeito bastante afeminado. Há relatos de que nunca se viu Leonardo acompanhado de nenhuma mulher, nem amiga, nem esposa, nem amante, nem namorada, nada. Ele era um homem apenas cercado por homens. Se a gente pesquisar na internet, com muita facilidade, a gente consegue achar vários desenhos de genitálias masculinas que o Leonardo fez pela vida dele, ou do corpo masculino em si, mas apenas 2 desenhos de genitálias femininas foram feitos por ele. Então, isso, para muitos especialistas, quer dizer que ele não tinha quase nenhum interesse no corpo feminino. Eles apontam também que talvez tenha tido 2 homens que o Leonardo da Vinci amou ou se relacionou na sua vida. O primeiro deles se chama Gian Giacomo, que entrou na oficina do Leonardo da Vinci em 1490, quando ele tinha 10 anos, e o Gian também era conhecido como Salar. Salar quer dizer pequeno demônio, e por que ele era chamado assim? A maioria das pessoas da oficina não gostavam dele, achavam que ele era muito mal educado, ele roubava as coisas da oficina, ele comia mais do que o necessário, o que nessa época era considerado falta de respeito. Então muitas das pessoas não gostavam dele. Ele era muito bonito também, isso não falta negar, e apesar de todos esses defeitos, o Leonardo passou 25 anos com o Gian. O outro homem que eles apontam que o Leonardo
se envolveu foi o Francesco Melzi, que entrou na oficina do Leonardo em 1505, e o Francesco ele veio de uma família nobre, e o trabalho dele na oficina era de um secretário particular do Leonardo. Eles tinham muita intimidade, eles se davam muito bem, e o Leonardo chamava ele até de Mestre Francesco. Bom, não é difícil acreditar que o Leonardo tenha sido homossexual, principalmente porque ele passou a juventude inteira dele na Florença, e a Florença era conhecida nessa época como cidade da homossexualidade. Tanto que falavam que a doença de Florença era a homossexualidade e era muito, muito comum mesmo a prática de sodomia. Por esses fatos e outros, que muito se acredita que Leonardo da Vinci era homossexual. A briga de Leonardo da Vinci e Michelangelo. O ano era 1504, na cidade de Florença, em Itália, que virou um completo caos. Bom, o Michelangelo, com 29 anos na época, ele foi chamado para fazer uma pintura de uma cena de batalha em uma das paredes do palácio. Isso seria super comum, né, se não fosse por um detalhe. O mesmo convite tinha sido feito um ano antes para o respeitadíssimo Leonardo da Vinci, que na época tinha seus 51 anos, né? E a tarefa dos dois era basicamente retratar uma cena de batalha de livre escolha, inspirada na história de Florença, né? E o trabalho era super bem pago, o trabalho era muito bem pago. Porém, o Leonardo não gostou muito da ideia de ter que trabalhar com Michelangelo. Então, mas ao mesmo tempo, com ele não gostando dessa ideia, acendeu uma chama de competitividade entre os dois. Uma vontade de competir entre si para ver quem faria a melhor pintura, né, na parede. Eu posso explicar isso para vocês entenderem um confronto como se os dois físicos, Isaac Newton e Leonardo da Vinci, não, gente, que isso, Albert Einstein, tivessem vivido na mesma época, na mesma cidade, e a prefeitura tivessem chamado os dois para fazer o mesmo teste de matemática. E é lógico, né, que Florença ficou muito pequena para esses dois gênios, né? E também os moradores, né, da cidade ficaram muito eletrizados para saber quem ia fazer a melhor pintura, né? Tipo, quem ia ser melhor, para saber quem era melhor, se era o Leonardo ou se era Michelangelo. Porém, acabou de uma forma totalmente inesperada. Os dois acabaram desistindo nesse meio tempo de competições, eles acabaram desistindo da pintura e indo atrás de outros projetos deles e afim. E depois disso eles não fizeram mais nenhum trabalho juntos e viraram basicamente arqui-inimigos no mundo da arte. E essa é a história. A música escondida por trás da obra A Última Ceia. Em 2007, um moço italiano chamado Giovanni Maria Pala quebrou um código da Vinci encontrando uma música escondida no quadro A Última Ceia. A obra, que foi feita de 1494 a 1498 na igreja Santa Maria del Grazie, retrata sobre a última ceia de Jesus e seus apóstolos. E muitas pessoas até hoje tentam encontrar códigos nas obras de Da Vinci. E tem até um filme bastante conhecido chamado Código Da Vinci, que mostra e explica vários códigos que Da Vinci pode ter deixado em suas obras. E essa teoria de Giovanni ela é considerada bastante plausível porque Da Vinci também era músico, então não torna impossível dele ter deixado essa música escondida ali em sua obra. Mas também nos alertam falando que nem tudo que nós vemos pode realmente estar lá. E Giovanni, ele explica como ele chegou nessa teoria e como ele encontrou essa música. Ele falou que ele encontrou uma curiosidade no pano da mesa. E que no pano da mesa tem várias linhas verticais e horizontais que formam uma partitura. E logo depois ele desenhou uma pauta de 5 linhas sobre a representação da obra. E depois de um tempo estudando, ele percebeu que os pães que estavam sobre a mesa e as mãos dos apóstolos formavam notas musicais. E ele falou que essa música deve ser lida da direita para a esquerda para obedecer ao jeito Da Vinci de ser, porque Da Vinci escrevia muito dessa forma. E a música resulta numa composição de 40 segundos que é semelhante a um requiem ou hino para Deus.
E o Giovanni, ele começou a estudar essa teoria e procurar pistas na obra em 2003 e ficou estudando até 2007. E agora a gente vai mostrar essa música que Leonardo da Vinci deixou escondida em sua obra. Obrigado pela sua atenção e esse foi o trabalho dos alunos do primeiro B, Beatriz Romão, Daniel Vitor, Eduarda Nunes, Cauane Avelar e Mariana Jadans. E também nós gostaríamos de agradecer ao professor JP que nos ajudou a fazer esse trabalho. Fim.